o Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu separei e nomeei para ser o meu profeta às nações. Então eu disse para Deus: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. E o Senhor me respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo de que estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Amém? E foi essa que deu. E ele colocou palavras na minha boca para poder falar que Deus cura, Deus salva, Deus transforma, Deus batiza, Deus renova. E Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Ele está fazendo a obra dele acontecer, porque eu já estou sentindo a presença dele aqui nesse lugar. Aleluia, Deus. Então eu creio que assim como Deus transformou e ainda está transformando a minha vida, Ele quer transformar e já está transformando a vida de todos aqui esta noite. Amém? E, irmãos, Gênesis, capítulo 7, versículo 10. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia para acompanhar, eu vou pedir até que a igreja me ajude. Livro do Gênesis, capítulo 7, versículo 10. Quem achou, diga amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Está escrito assim: depois de 7 dias vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Quando Noé tinha 600 anos, ao 17º dia do segundo mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra, e a chuva caiu do céu em grandes temporais, e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Havia muita maldade no mundo. Primeiramente sabemos que Deus criou os céus e a terra e toda criatura viva. Depois teve a breve história de Adão e Eva, que comeram o fruto proibido. E através desse pecado, eles trouxeram o pecado para o mundo, né? E após essa desobediência ao Pai, eles foram expulsos do Jardim do Éden. E aí nasceu Abel e Caim, que trouxeram 2 sacrifícios para Deus. Um sacrifício Deus aceitou e o outro Deus não aceitou, porque quando formos fazer algo da parte de Deus, tem que ser de todo o coração. Não adianta a gente colocar a mão do arado e fazer de qualquer jeito. Temos que fazer de todo o nosso coração. E Caim e Abel, infelizmente, um matou o outro, né? E aí trouxe mais pecado ainda para a humanidade. Após esse tempo, a humanidade se expandiu imensamente. Enfim, chegou a 8ª geração, que foi na época de Noé. E na época de Noé havia muita maldade no mundo, tinha muitas brigas, muitas desavenças, muitas discussões, muitas intrigas. A humanidade tinha se esquecido literalmente do amor de Deus. E isso aconteceu porque as pessoas se afastaram da presença de Deus. Elas nitidamente esqueceram do verdadeiro amor de Deus. Porque independente do que tinha acontecido no passado, Deus ainda estava presente. E Ele se faz presente aqui esta noite. Se buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Ele com certeza escutará a nossa oração e abençoará as nossas vidas. Amém? E aquele tempo,
Deus, infelizmente, ele se arrependeu. Foi a única época que ele se arrependeu de ter criado a humanidade. Porque ele via muito, muito pecado nesta terra. E ele entristeceu o seu coração. Infelizmente, ele se entristeceu. Mas devido à grande maldade do mundo, né? Devido às pessoas se matarem, né? E esquecerem quem é o verdadeiro Deus, o Deus da salvação. Amém? Mas teve certo tempo que Deus, ele decidiu destruir toda a humanidade devido ao pecado que estava sobre a terra. Ele se arrependeu e decidiu, falou, não, vou destruir tudo, vou destruir toda a humanidade porque há muito pecado na terra e eu estou arrependido dessas coisas que eu fiz. Deus destruir toda a humanidade, ele observa a terra e ele vê que tem um homem chamado Noé, que tinha um coração bom, que tinha um coração justo e que era temente a Deus. E aí Deus decide falar para Noé construir uma arca. E nessa arca foi muito difícil de Noé construí-la devido às pessoas não acreditarem nele. Mas Noé era muito obediente e ele seguiu as ordens de Deus. A partir do momento que Deus falou com Noé para construir uma arca, Noé falou, eis-me aqui. E muitas das vezes Deus chama a gente para poder fazer a obra dele e precisamos ser que nem Noé, falar, Deus, eis-me aqui. Amém. Para fazer a tua obra, para fazer o teu querer. Porque quando Deus nos chama, Ele tem planos maravilhosos para a nossa vida. Glória a Deus. Mesmo que aleluia. seja difícil, que nem Noé, aconteceu com ele. Nessa época, Noé, quando começou a construir a arca, ele foi zombado. Os colegas dele zoaram ele. Os vizinhos começaram a zoar ele, né? A fazer brincadeiras de mau gosto, né? Mas mesmo assim Noé, ele era alguém íntegro, ele era fiel a Deus. E ele seguiu com o plano de Deus. Ele construiu a arca. E Noé, ele avisou o povo durante 100 anos. Ele avisou. Vai acontecer o dilúvio. Jesus está voltando. Se arrependam. O dilúvio está vindo. Se arrependam. Mas ninguém escutou Noé. Durante 100 anos, ninguém escutou ele. E eu estudando o texto aqui, eu percebi que a partir do momento que Noé constrói a arca, Jesus, ele chama os animais uma vez só. E os animais escutaram Jesus. Jesus chamou uma vez só os animais. E foram 2 de cada espécie em direção à arca. E Noé, simplesmente 100 anos, irmãos. 100 anos falando que Jesus estava voltando e que ia acontecer o dilúvio. E a humanidade, nem aí. É o que nós estamos fazendo aqui no culto no lar. É o que nós estamos fazendo no nosso futebol. É o que nós estamos fazendo no salão. É o que nós estamos fazendo no nosso serviço. Verdade. Ou o que devemos fazer. Nós temos que anunciar a volta de Cristo. Verdade. Que nem tocou nos hinos, que nem teve as oportunidades e os louvores. Irmãos, Jesus está voltando, irmãos. Verdade. É chegada a hora do Cordeiro. Aleluia. E assim como eu comentei no último culto, será que estamos preparados? O que nós estamos fazendo para estar preparados para a volta de Cristo? Será que realmente estamos buscando Jesus de todo o nosso coração? Será que estamos realmente seguindo com os mandamentos de Deus? Amando a Deus de todo o nosso coração sobre todas as coisas? Amando ao próximo como a nós mesmos? Precisamos seguir os mandamentos do Senhor. E nessa época Noé seguiu com os planos de Deus. Construiu a arca,
depois que entrou 2 animais de cada espécie, Deus falou, entre você e sua família. Chega uma parte que é triste, porque a partir do momento que Deus fecha a arca, começa o dilúvio, a humanidade desesperada, né, ficou pensando, e agora? E Noé simplesmente lá de dentro da arca virou para sua família, para sua esposa e falou, eu avisei. Eu tentei avisar durante 100 anos e ninguém escutou. Ninguém escutou que Deus ia destruir a humanidade, que o dilúvio estava próximo. E eu acredito que a volta de Cristo vai ser semelhante à época de Noé. Nós, servos de Deus, estamos anunciando a volta de Cristo. E assim como aconteceu na época de Noé, vai acontecer na volta de Cristo. Enquanto estamos anunciando, as pessoas não querem saber de Deus. As pessoas do mundo não querem saber da palavra, não querem saber em se arrepender e vir para a casa do Senhor. E infelizmente, são poucos os que vão se salvar, infelizmente. Mas temos que continuar fazendo a vontade de Deus, que é anunciar a volta de Cristo. É claro que enquanto estivermos aqui nesta terra e buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Deus vai suprir as nossas necessidades. Porque é claro que precisamos nos alimentar, Deus vai suprir as nossas necessidades financeiras, né? É claro que precisamos ficar mais firmes na presença de Deus, então Deus vai abençoar a nossa vida espiritual, né? É claro que não podemos ficar só pelo resto das nossas vidas, então Deus vai abençoar a nossa vida sentimental, para ter alguém do nosso lado, amém? Porque eu creio que assim como Deus fez Adão, Ele colocou a Eva, para poder, quando um cair, o outro levantar ele. É por isso que Deus criou a humanidade perfeitamente. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Tem dia que eu estou triste, chateado. Assim como aconteceu hoje, um exemplo. Hoje simplesmente eu passei o dia inteiro no hospital com a minha esposa, né? Fazendo exame, fazendo os exames que ela costuma fazer, os exames de rotina. E eu recebi a notícia que o irmão não ia poder vir, né? Para poder trazer a palavra de Deus. E é claro que nós somos seres humanos, a gente se entristece com essas coisas, sabe? E eu fiquei muito entristecido e como eu passei o dia inteiro no hospital, tava muito cansado, sabe? E aí eu falei pra ela, ai vida, vamos cancelar o culto e tal, porque a gente é ser humano, irmãos. A gente tem hora, tem momentos que a gente se entristece mesmo. Mas ela virou pra mim e falou, não, vida, vamos fazer o culto, porque a vontade de Deus tem que prevalecer. Verdade. E aí eu vim, eu fiquei pensando no meio do caminho.